Bem-vindos ao podcast Lucro Rosa e hoje vamos mergulhar em histórias incríveis com mulheres talentosas que vão falar sobre suas vidas, sobre suas superações. Olha aqui, gente, estamos com a Daniela, que é a nossa coordenadora do Lucro Rosa. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. E temos duas convidadas maravilhosas, coautoras também do livro, que é a Priscila Sandra Souto, que é a mãe da Priscila. Olha a carinha que fofinhas, né? Então, estamos aqui com esse novo episódio que vamos falar de coisas incríveis sobre a saúde da mulher. Gente, saúde. Mulheres 40 más. Vocês vêm aqui mergulhar, que vocês vão saber muita coisa que vocês talvez ainda não saibam. Vamos lá? Dani, dá a palavrinha aí, como que a gente vai começar esse podcast? Qual é o assunto? O assunto hoje é um assunto maravilhoso, que trata de mulheres. Estamos aqui com uma mãe e uma filha maravilhosa, ambas da área da saúde. Eu queria começar com a Pri. Pri, para você se apresentar, falar um pouquinho de você e um pouquinho do que você escreveu no livro. Maravilha, vamos nessa. De formação, né, eu atuo como nutricionista, sou gastróloga, então cozinha, alimento é minha grande paixão. Delícia. Eu trato alimento como cura, né? Assim, a fonte de vida divina que Deus nos deu aqui na Terra, né? Também sou coach, então trabalhar inteligência emocional também compõe, né, a minha forma de atuação. E para esse capítulo desse livro extraordinário, com histórias extraordinárias, eu trouxe a minha grande virada de chave, onde eu fui, né, ali de uma menina que estava com a energia limitada, que estava sem conseguir exercer o meu grande potencial, ir ao encontro do meu propósito, né, nessa terra. Eu virei a minha chavinha, consumi os combustíveis que eu chamo, que são os pilares que compõem uma vida com energia, disposição e saúde. E então, eu identifiquei esses combustíveis, coloquei na minha vida, alimentei a minha máquina e bom! As coisas foram acontecendo, eu fui tendo energia e hoje eu guio pessoas rumo a essa vida. Deixa eu só te fazer uma ponderação aqui, Priscila, porque tá me chamando muita atenção do jeito que ela tá falando. Demais. Quantos anos você tem, Priscila? Eu tenho 23 anos. 23 anos, olha. Já duas faculdades. Duas faculdades. Várias Formações, analista de perfil comportamental também. E não, eu tô encantada com o que ela tá falando, Dani, porque eu só fui aprender sobre isso agora. Você com 23 anos... Dá aula já. Dá aula, não é? Você vê como a gente aprende com vocês jovens. Quando fala que jovens... Olha, gente, cuidado quando vocês falam de jovens. Não subestimem os jovens. Mas, olha, eu preciso dar um mérito pra mãe. É minha grande mentora. Pra ter uma filha assim, só tendo uma mãe maravilhosa, né? Fala um pouquinho de você. Eu sou a Sandra Souto, né? Vocês me encontram no Instagram como Sandra Souto Oficial. E eu tô muito feliz aqui por várias questões, né? Primeiro por estar na sua coordenação, Dani, assim, porque você é uma amiga do coração, né? A gente se conhece há mais de 30 anos, Verdade. talvez até mais, né? E tá com a minha filha, né? E isso é maravilhoso, porque nem sempre a gente se identifica como mãe e filha, né? Aqui a gente tá como co-escritora e a gente se junta nessa questão muito forte para mim, que é sermos promotoras da saúde. E como você falou, Fábio, assim, uma das coisas que mais me deixa triste hoje é quando a gente não promove os jovens, sabe? Fica falando mal deles e instruindo mal. Então, eu tenho muito orgulho de estar com a minha filha linda aqui, maravilhosa, porque uma parte da minha vida eu dediquei a treinar os meus filhos. E hoje eu tenho certeza que nós somos frutos no nosso ambiente, né? Eu falo muito sobre ambiência, porque é o que você falou, Fábia, você está nesse momento cuidando da sua saúde, porque provavelmente você está recebendo insights onde está fazendo com que essa sementinha nasça. E dentro da nossa casa a gente promove muita saúde, eu tenho orgulho disso, né? E no primeiro livro, no nosso primeira edição do livro Lucro Rosa, eu falei sobre um mal que me afetou muito e por isso que eu me tornei uma promotora da saúde mais tardiamente. E agora eu vejo a Priscila falando sobre saúde já dentro do período mais incrível da mulher, que é essa fase nova, né? Essa juventude, Sandra, né? Eu fiquei, assim, bem interessada, porque você no teu livro Lucro Rosa 1, que ela também está no 2, mas o Lucro Rosa 1, você fala um pouco da sua dor, né? Você passou por um momento bem difícil com doença, um câncer. E eu queria que você falasse aqui um pouquinho, rapidamente, sobre o que foi essa experiência na sua vida, né? E como que você conseguiu superar.
É, bem interessante, Fábio, assim, tem que resumir mesmo, porque, né, a gente na meia-idade passa por muitas jornadas, né, e eu no primeiro livro, eu fiz uma afirmação, e foi assustador, porque eu nunca tinha falado desse assunto, era um assunto que era uma dor forte minha, e eu, por conta de N crenças, eu limitei isso a mim, né, eu não transbordei sobre o que aconteceu comigo, e eu afirmei que o câncer me salvou. Foi uma dor forte, porque o processo de cura me trouxe muita consciência, sabe? Consciência alimentar, consciência corporal, consciência emocional, consciência do meu papel como mulher, até porque para eu entrar nessa jornada da meia-idade, eu acho que se eu não tivesse trazido os aprendizados que eu tive na minha primeira relação comigo mesma, eu não teria conseguido superar uma série de desafios que vêm depois com a maturidade, né? Então, eu trouxe essa revelação e trouxe uma outra afirmação muito poderosa, de que saúde tem preço e não tem preço, mas tem valor. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida só cuidando, né, de preocupações como plano médico, fazendo check-ups anuais, e a gente se esquece de que com somente essas ações, que elas não são limitadoras, né, não precisam podem ser feitas também, mas a gente se esquece de que saúde é uma questão de prevenção. Não é uma questão de você ter diagnóstico e cuidar da saúde, né? Cuidar da doença, aliás, né? Então, eu trouxe essa verdade de que saúde não tem preço. Então, não fiquem aí presas nessa questão do teu plano médico, né? De que você está doente, que você está com medo de envelhecer. Mas se ocupe de cuidar da sua saúde, que é o seu bem mais poderoso. Pegando esse gancho da prevenção, eu queria falar com a Pri. Porque a Pri, no capítulo dela, é tão interessante. Ela fala sobre os combustíveis que alimentam a nossa máquina, né? Da energia. Eu queria que você falasse um pouquinho. Tem um quadro no capítulo do seu livro que você conta alguns detalhes, como exposição do sol, uma alimentação equilibrada. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu gosto de dizer que a gente tem uma farmácia interna, né? Que assim, as nossas forças vitais, elas são gratuitas, elas estão disponíveis. Basta você buscar, você incrementar isso. Então, um simples, respirar ao acordar, fazer uma afirmação positiva no seu dia, dar um bom dia para alguém, se expor ali ao sol 15 minutos diário, beber um copo a mais de água no seu dia, são essas pequenas ações que quando somadas, você tem muito. Sim. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas é tão difícil, né? Essa palavra difícil. Não é que é difícil, você precisa começar. Querem já ter o grande, né? Eu falo assim, se você não é exemplo de resultado, seja exemplo de esforço, né? Construa um pouquinho cada dia. E aí eu trago algumas estratégias que você pode potencializar a sua energia, começando ali de pouquinho em pouquinho. Priscila, eu tenho uma dúvida aqui. Tô ouvindo você falar. Você é jovem. Como que você lida com os jovens? Que a gente sabe que qual é a alimentação hoje, né? Os jovens, eles se alimentam de refrigerantes, sucos, sanduíches, né? Os fast foods, fast né? foods da vida. Como que você lida com as suas amigas, com seus amigos? Você consegue passar essa informação para eles todos? Então, Fá, a gente começa... qual que é o ponto-chave de tudo? Despertar a consciência. É trazer o jovem para o momento assim, como é que você vai estar daqui 10 anos se você continuar tendo os hábitos que você tem hoje? Se você não se alimentar de forma a nutrir o seu corpo, se você não praticar uma atividade física, se você não estiver em mesas bacanas, como é que você vai estar daqui 10 anos? Como você se vê no futuro? Quem você quer se tornar? Porque muitas vezes tem essa fala, né? Vou viver hoje. Vamos viver enquanto somos jovens. Imediatismo. É o carpe diem, né? Viver agora, o prazer agora. Mas e o amanhã? Porque o amanhã você constrói hoje. O que você está construindo? Quais decisões você tem tomado? Quais mesas você quer se sentar? E é interessante isso, né, Dani? Porque eles se preocupam com academia. A gente vê um monte de jovens lá no espelho, pegando peso, preocupados com o físico, com o físico. Mas internamente eu já cansei de vê-los ali na academia e depois tomando Coca-Cola, aquelas coisas horrorosas que a gente sabe que faz mal, que é veneno. Então, eu fico imaginando você com todo esse conhecimento para lidar no seu dia a dia com seus amigos, suas amigas, eu não acho que deve ser fácil, né? Não, fácil não é, né? Mas assim, a saúde, a gente vê às vezes assim, né? Pessoas atléticas, muita comparação, eu falo disso no meu livro, né? A comparação, ela tem que ser consigo mesma. Você tem que ser melhor do que você era.
Você vai pegar você e um atleta, você quer ter o corpo daquele atleta que trabalha com isso, que treina todos os dias para aquilo? Vamos pensar em você, vamos pensar como você era ontem, como é que você pode, de novo, se tornar amanhã, vamos crescer um pouquinho mais cada dia, né? Então, assim, pra mim, a base não é o outro, é você consigo mesmo. Uma frase interessante que eu peguei no teu livro, que fala assim, prazeres temporários não constroem futuros permanentes. É o que a gente tava falando agora, né? E isso foi muito importante pra mim. Porque o prazer temporário, ele é a dopamina temporária. Então, é aqui, ó, o rolar de tela, é as drogas, é a bebida, é a noitada. Isso é prazer temporário, é dopamina ativada. E você se vicia nisso. O açúcar. Então, quando você pega dopamina, que é liberada aos poucos, o sol, o exercício físico, as boas relações, uma boa conversa, pronto, você se alimenta de uma forma diferente. E a sua energia? Então, olha aqui, gente, o segredo aqui é alimentação, água, porque a gente precisa estar sempre com a água é a vida. A água, a gente tem 70% do corpo é água, e a gente precisa da água o tempo todo. Depois a gente tem a alimentação, porque eu vejo que as pessoas se preocupam muito com a estética, mas comem qualquer bobagem, né? Então, a alimentação é que vai dar a vida lá para frente, né? Que vai dar a qualidade de vida. E aí, agora, pegando esse gancho, eu quero passar a bola para a Sandra, que ela começou a falar das dores, do problema, e que superou e que hoje é uma nova mulher e que está ensinando. Eu sei que você tem um trabalho lindo, maravilhoso, eu te sigo, sou super sua fã, admiro muito o seu trabalho e eu sei a sua luta, a sua dedicação e a sua preocupação com as mulheres. Fala um pouquinho desse seu trabalho, que é muito importante. Eu digo que nessa fase que a gente tá, né, é uma fase muito linda, né? Eu tinha muito medo, sabe, Fábia, de envelhecer e ficar seca. Sabe? E eu vejo a minha filha aqui agora, né? É um orgulho, assim, você ter uma filha que patrocina o que é o melhor da vida, né? Cedo. Às vezes a gente passou por uma fase que a gente não foi ensinado a isso. E eu digo que durante o percurso da nossa vida, a gente ganha algumas causas. E eu defendi entrar em algumas brigas. Num primeiro momento, né, da minha fase de vida, que foi o que eu retratei no primeiro livro, eu tive uma briga muito com aquilo que a jornada me trouxe, né? Uma jornada de trabalho, de ter que defender aquilo que eu... nem mesmo eu sabia, né? Independência financeira, aquela mulher tal, independente que me ensinaram a ser. E eu não sabia da minha fortaleza, né? Aquela coisa que, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo. Então, essa causa da mulher, né, que eu acho linda, eu tô achando maravilhoso a gente estar aqui, porque quando nós nos unimos, a gente tem uma força, sabe? Eu te dei um abraço lá forte, né, Dani? Assim, que a gente tem que parar de não acreditar nisso, sabe? Dar uma parada de achar que ficar olhando para uma mulher, falando mal dela, levantando essa bandeira, é aonde a gente se fortalece, que é um pouco do que a Priscila falou. De ficar se olhando para outra, sabe? Achando que ela é mais jovem, de que ela é mais poderosa, de que ela é mais bonita. Entrar porque numa competição, né? Então, a competição. Então, eu comprei essa causa agora, sabe? Não de defender o feminismo, mas de defender aquilo que é a nossa essência, aquilo que a gente nasceu para ser. E eu estou muito feliz, porque em pouco espaço de tempo, quando eu adquiri essa consciência, eu criei uma ambiência que às vezes até me assusta, sabe? De saber aonde eu posso ir, não é nem chegar, porque eu acho que a gente vive nessa vida, assim, correndo atrás do nosso propósito, e o nosso propósito está todo dia, sabe? Quando você levanta para dizer quem você é, você olhar no espelho e falar, eu tenho certeza de quem eu sou. E não de que você está olhando para o próximo e não sabendo quem você é. Você tem que olhar para dentro, né? Eu trouxe essa sabedoria que a Priscila falou de que você é a sua própria referência. Para mim é muito, muito importante, Fábia, nesse momento que eu tô. E eu aprendi, né? Tô aprendendo a me desafiar todos os dias através da minha essência feminina. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Você imagina, você nessa fase que eu tô, você fala, olha, você sabia que você tem um poder dentro de você e que você não precisa ser super heroína, mas você pode viver a sua jornada e você buscar transbordar isso para as mulheres?
né? De que a vida pode ser mais leve e de que você não pode falar mal de uma mulher. Eu levanto essa bandeira agora. Não fale mal de uma outra mulher. Olha pra ela, verifica qual é a vulnerabilidade que essa mulher tem e soma com ela. Exatamente. Sabe? Soma. Mesmo porque, né, Sandra, a gente não sabe o que a pessoa passou para ela ter aquelas Bingo. reações. Aham. Ela tem uma história que só ela sabe. É E a isso. gente não pode fazer um pré-julgamento pelas atitudes dela. A gente não sabe a história. E A gente tem que respeitar. Eu penso como você. Eu aprendi a dar a mão para uma mulher, mesmo que eu sei que ainda ela não entendeu o espaço e o seu posicionamento. Porque o importante da gente é a gente ter o posicionamento. É isso. Não importa em que lado você esteja, mas se coloque, se posicione, porque esse posicionamento é que vai fazer toda a diferença. E eu estava aqui, a gente falando com ela, com a Dani, sobre o futuro do lucro rosa. E você viu que lindo, né? Até é importante a gente falar isso, que ela falou, olha, o meu sonho é fazer uma história no Netflix. Nossa, que lindo! Que lindo. Que lindo isso. O posicionamento, eu quero, eu vou fazer e eu vou contar com vocês. E vai acontecer, Dani. Vai acontecer sim. Porque quando a gente tem vontade e a gente conta com outras mulheres É isso. e a gente soma, porque nós não somos únicas, Sim, né? com Nós certeza. somos todas. E é importante a gente fazer esse pensamento mesmo de que qual a importância da gente no mundo? Não somos únicas, nós somos todos. É, não é sobre você, não é Não sobre é. nós. É sobre Né? nós. E eu gosto de levantar essa bandeira porque você, às vezes o meu conhecimento, né, se eu simplesmente achar que ele vai se encaixar em você sem conhecer o teu contexto, eu acabo não trazendo a construção. Mas se eu me uno a você, o que você tem me falta em mim e o que eu tenho é possível transbordar para você, a gente cria uma unidade. E aí não é sobre eu, não é sobre a Fábia, não é sobre a Dani, não é sobre a nós, Priscila, todos é sobre nós. É. E a essência feminina, ela traz isso. Porque são as virtudes, né, que a gente carrega, que é de nutrir. A mulher tem isso, né, de nutrir, de aconselhar, de gerar dinâmica, gerar movimento. Essas, né, edificar. embelezar, edificar. São verbos que quando eles pensado, e você gera um movimento estando junta, você vai ver que uma mulher soma na outra. Nós somos 4 aqui, né? A gente tem muito a oferecer uma para outra. E o propósito, um dos propósitos do Lucro Rosa justamente é esse, unir mulheres. Uma vai somando a outra. A gente tem que parar, antigamente era muito nítido isso, essa competição entre mulheres, né? Esse mimimi, a competição, inveja, mas hoje isso está mudando, graças a Deus isso está mudando. Graças a Deus. Justamente por esses movimentos que estão surgindo, e o Lucro Rosa é um deles, para unir mulheres. E nós entendemos, que eu acho que é importante a gente falar, que a mulher, ela é inspiradora, ela é um equilíbrio. Então, quando a gente fala, todo mundo aí que sabe que eu estou na política e que eu sei as dificuldades de que é uma mulher de entrar na política, justamente porque a gente está num universo masculino. E existe um tabu de que esse universo é masculino. Não, não é masculino. Quem tem que se posicionar somos nós mulheres, com o que a gente tem a oferecer, e não é uma competição. E quando a gente entender que na vida, neste mundo, nós não somos competidores, a gente vai mostrar para as pessoas como a importância da vida, porque não é competir, é a gente somar. Quando a gente fala de competir, é baseado em alguém precisa ganhar e o outro precisa perder. Exato. Né? Então, essa é a base da competição. E eu não vejo que nós mulheres, a gente teve talvez um ensinamento, ou algumas falas que ficaram crenças, tabus, enfim, que a gente colocou em nossas cabeças, que nós somos competidoras de outras mulheres. Isso não existe, não é a verdade. E eu sei que tem muita mulher ainda que acha, que acredita que é assim que deve viver. Mas é porque é falta de conhecimento. E falta até, eu vejo, que é um pouco também de compreender o universo, né? Porque nós somos energia.
Então, quando a gente entra num outro ambiente um pouco mais profundo, que eu acho que a gente vai ter gente aqui do livro que vai poder conversar sobre Sim, isso. sim. A gente entender essa dinâmica e como é lindo a gente estar juntas. Como é lindo a gente saber que a gente pode compartilhar conhecimentos, experiências, e é esse o objetivo do Lucro Rosa, e que quando a Daniela conseguiu reunir essas mulheres, nós somos em 17 no livro, e cada uma com histórias lindas, experiências, quando a gente conseguir entender o motivo disso, eu tenho certeza que aí a gente não vai ter mais mulheres com inveja, com cobiça ou com E são os desdém. movimentos, né, Fábio? Assim, porque o movimento Lucro Rosa era um livro, mas virou um movimento, né, Dani? É verdade. Então, eu tenho participado de muitos movimentos. E eu tenho entendido, porque no passado, você falou da política, aí eu vou fazer um retrospecto, né? No passado, eu vivi o movimento das mulheres empoderadas. Eu vivi, defendi, fui cria dessa situação, teve os ônus, teve os bônus. Eu me orgulho muito do que eu pude construir, porque de uma certa forma, por isso que eu falo que o câncer me salvou, eu tirei o resultado bom disso, né? Aprendi e hoje eu transbordo sobre isso, porque você pode sim ter uma carreira política, profissional, né? Dona de casa é uma carreira, não sei se, né? Sim. E é linda, Com certeza. né? E você pode ter outras. E dentro desses movimentos que eu não participava, eu participava de um. Eu achava que as mulheres eram muito ruins. Eu falo isso no livro, né? Muito mimizenta. Então, eu modelei mulheres muito poderosas, né? E aí, você vai aprendendo, que é isso que a Priscila falou, né? Do ambiente. E hoje eu vejo que o movimento Lucro Rosa, e eu participo de muitos outros movimentos de mulheres, a gente, assim, tem uma riqueza, sabe? De construção, de levar cura. Porque é sobre cura, sabia? Né? Quando eu transbordo na vida de outra mulher, eu tô falando de cura. E entender que aquilo que foi uma dor muito ruim na minha vida pode ser um transbordo na sua vida é muito poderoso. E a mulher é quem faz isso no mundo. Pode ver. Né? Óbvio que tem homens que falam das suas dores, mas eles falam muito mais das suas lutas. E eu trago um ensinamento muito legal, porque durante muito tempo eu estudei, né, dentro do marketing, porque eu sou economista e tenho muita atuação no marketing como minha carreira principal. Eu trouxe muita trajetória do herói. Então, eu estudei Joseph Campbell, né, falando sobre essa trajetória, né, a gente estuda muito. Você coloca isso no livro, né? Eu coloco isso no livro. E aí, eu fui estudar, mais recentemente, né, a trajetória da heroína, né, que é a jornada da heroína, onde você faz um encontro com a sua mulher lá atrás, e você gera perdão com seu pai, você gera intimidade com a história da sua mãe, e você descobre e amadurece a criança que às vezes tem dentro da mulher mimizenta. E eu descobri isso com outras mulheres que me ensinaram. Porque elas descobriram isso de uma certa forma mais rápido, trouxeram esse conteúdo que não está, às vezes, em livro, não está na faculdade, né? Mas está na história de outra mulher. Sim. E eu aprendi isso porque conectou. É interessante quando você fala a mulher mimizenta, né? Aquela que vitimiza. Porque ficou um pouco famoso, né? Ser vítima, né? Você já percebeu que teve uma época lá atrás que a mulher vitimizada, a mulher fragilizada. Posição, né? Eu sofri, eu sou arrimo de casa, eu sou isso, eu sou não sei o quê. Eu sofro bullying, eu sou racismo, preconceito. Gente, isso daí é tudo fantasioso. Daí que veio o início do movimento feminista, né? Eu trago isso no meu livro. Um dos combustíveis para alimentar a sua máquina, para você ter mais energia, é o poder da autorresponsabilidade. É o poder de você identificar que você é responsável pelas suas consequências. E aquilo que você permite que aconteça com você. Exatamente. Eu estava falando, vamos voltar aqui, que eu estou ainda interessada lá com a Sandra, porque eu não quero deixar de falar sobre a menopausa, porque a gente está falando de mulheres mais acima dos 40, e eu tenho a gente sabe, né, Dani, a gente já passou por isso, estamos no processo, e essa questão da menopausa é algo que a gente precisa conversar mais entre as mulheres, né? Porque tem um tabu a respeito disso, a parte que não sente mais prazer, enfim, as mulheres têm ainda... Me fala aí sobre isso. Vamos precisar de 4 podcasts para falar sobre isso. Porque o que acontece? Isso aí era um medo meu. Né? Poxa vida, eu sou vista, né, como uma mulher... Por que as mulheres jovens chamam a atenção? Porque elas podem dar à luz.
E depois a menopausa é um marco na nossa vida. Na verdade, a gente tem 2 grandes marcos, né? Um, quando a gente começa a iniciar a nossa jornada, e a Priscila pode falar bastante sobre isso, que é quando você tem a primeira menarca. Então, é um sinal de que a gente pensa que, eu me tornei mocinha. Não, agora você pode fecundar outro ser. E o outro na nossa vida é quando a gente termina o processo da nossa fábrica, onde você encerra a tua fabricação, mas você nasce para uma outra coisa. E eu falo isso no livro, né? Para uma nova vida. Você não pode mais gerir uma pessoa, um ser, mas você vai fazer outros seres, inclusive começando por você. E esse tabu da menopausa, ele ficou na cabeça das mulheres, tá? Porque os homens não estão preocupados com isso. Então, vocês, mulheres, que têm uma preocupação de que o seu marido, o seu namorado, o seu parceiro, tá se distanciando de você porque você tá ficando mais velha, isso tá na sua cabeça, sabe? Porque não tá na cabeça dele. E tá na cabeça das mulheres, porque isso é uma crença. E quando você vive a sua vida sem modificar suas crenças, você cai num descrédito profundo, sabe? Onde você, na tua melhor fase da vida, você não acredita em você mesma. Então, a menopausa é um lugar de passagem. Então, você vai vivenciar o luto, né? É lindo, Fábio, isso aí. Você vai viver o luto da mulher que você já foi e você vai resplandecer para uma nova mulher. E nessa fase você vai se redescobrir, você vai se reinventar, você vai fazer transição de carreira, você vai aprender mais, porque só morre a mulher que não quer mais aprender. Imagina que eu, com toda a formação, aqui eu não vou ficar falando do meu currículo, mas eu passei boa parte da minha vida em academia, estudando, fazendo faculdade, pós-graduação, MBA. E aí o que aconteceu? Eu fui para a faculdade. E eu era a aluna mais velha para estudar nutrição. E a gente quase que terminou junto, né, Pri? Porque a Priscila estava numa jornada e eu estava terminando a faculdade, sabe? E assim, isso trouxe para mim uma consciência e um desafio muito grande de ter que estudar tudo aquilo que eu não tinha aprendido. Foi um desafio estudar nutrição para mim. Tive até que fazer aulas extras de biologia para entender o corpo humano. Só que quando eu entendi o que a gente passa, eu fiz uma conexão com o universo e trouxe muitos insights para mim. Eu exponenciei o meu conhecimento, sabe? Então, é uma fase linda, Fábio, assim, a gente viver essa segunda fase da nossa vida, trocar com mulheres, reencontrar a Dani foi para mim uma das coisas mais importantes de 2023, sabe? Participar de um projeto como esse, tá aqui com você, que a gente vai se tornando mais íntima, né? Porque a gente pensa que os nossos amigos são sempre os de infância, e não é. A Priscila pode falar um pouquinho disso, porque hoje a ambiência dela coloca ela em conexões até com mulher madura. Uma grande parte. Né? Uma grande parte. É bom, né? É bom, e né? entendendo não só a fisiologia, mas a mentalidade. Mas olha, só te pegando esse gancho, porque a gente vê mulheres lindas, maravilhosas, que a gente fala, nossa, que linda, também sofrem. Também tem problemas, também perdem os seus namorados, também são traídas. E não é uma questão de corpo lindo, rosto lindo. É muito mais do que isso. A beleza não é só externa. É importante isso que você está falando. Porque quando você chega lá nos seus 50, 40, já começa nos 40, né? Você já faz 40 anos, você já fala, gente, agora tem peso, né? Daqui pra frente é só ladeira abaixo. E não. E eu descobri exatamente isso que você está falando. Não, eu me sinto muito mais linda, muito mais radiante. Plena, né? Plena. Eu não tenho essa questão com as mais jovens. Eu me sinto assim até uma... Não é titia, não. Mas assim, alguém que pode orientar e pode ensinar e pode falar coisas, dar informações importantes, porque, afinal de contas, estamos todas no mesmo contexto. Não existe a mais linda, a mais feia, a mais gorda, a mais feia. Uma analogia que eu gosto bastante, não é porque eu sou uma rosa que a margarida é menos bonita, né? A gente tem essa essência, essa beleza muito individual. Então, às vezes, você tá se olhando pra você, a minha pétala tá um pouquinho murchinha, mas não é porque a outra vai estar desagradável, né? Todo mundo com a sua beleza, a sua essência. Sua beleza, a sua essência. E eu acho importante falar também da menopausa como informação. Porque nós vimos que as nossas ouvintes, elas estão nessa idade, né? De 40 a mais. E eu acho importante. Eu até quero abrir meu coração aqui para falar para vocês um medo que eu tinha. Eu tinha muito medo da menopausa, muito medo. Mas o pior medo que eu tinha da menopausa era não sentir mais prazer.
Isso era uma coisa que me incomodava. Eu falava assim, mas como assim? Eu vou passar dos 50 e não vou mais ter prazer. E eu tinha vergonha, porque como é um tabu, eu não tinha conversa com a minha mãe e eu tinha vergonha de perguntar para as pessoas. E aí teve um dia que eu tive coragem de perguntar para minha ginecologista. Eu tinha lá uns 40 e poucos anos. Eu falei, doutora, me tira uma dúvida. É verdade que na menopausa a mulher não sente prazer? Ela falou assim, Daniela, da onde você tirou isso? Aí ela falou assim pra mim, você sabe qual é o nosso maior órgão sexual do nosso corpo? É a nossa cabeça, Olha. é a nossa mente. É isso. Então não tem nada a ver isso. E hoje eu estou na menopausa, tenho 52 anos. E eu tenho vivido isso, sabe? E assim, que não existe esse negócio de, não, você não vai ter prazer, você vai virar seca, você vai virar estufa. Nada disso, nada disso. Então é importante a gente falar, trazer essa informação para as pessoas, porque é um tabu muito grande para muita gente. O medo da menopausa, né? Mas Na também, verdade, além do pensamento, que realmente concordo, mas eu queria que vocês falassem o que a gente pode, por exemplo, algum suplemento, alguma vitamina, o que também pode ajudar, porque além da questão aí da mente, do pensamento, do que a gente coloca na nossa cabeça, é importante a gente cuidar também do físico, porque de qualquer forma é uma máquina nosso corpo e ele vai precisar de algumas vitaminas para dar uma injeção para a gente também não ficar ali, né, mortinha, né? A gente não quer ficar mortinha. E a Pri é especialista em fertilidade também, Tô né? me especializando, pós-graduação em fertilidade e saúde da mulher. Que legal. Então dá umas Aí, dicas fale- aqui, que a fale mulherada tá conosco. interessada. É muito individual, né, Fá, né, Dani? Sim, Então, sim. assim, um suplemento mágico, não trabalho dessa forma, né? Eu trabalho realmente, assim, com a base. Em casos específicos, a gente vai lá, suplementa, né? O seu corpo é o seu corpo, ele não é igual o da outra pessoa. Então, você precisa de uma análise bioquímica, a gente vai identificar alguns parâmetros, ver como é que estão os seus níveis hormonais, testosterona também é um marcador muito importante, né? Agora, sim, com base em alimentação, a gente vai ter ali, né, alguns alimentos, mas como eu falei, é individualizado. A gente não pode falar, esse funciona para você, esse funciona para o outro. É realmente fazendo ali uma análise de como tá a sua vitamina D. Também é outro ponto que as pessoas não levam tanto em consideração. Como é que tá seu estilo de vida, sua rotina. Então, ali é a base. Então, isso, assim, reforça a importância da gente procurar um profissional da área. Né? Com certeza. Sair Fazer daquelas... os exames. A dica da blogueira. Exatamente. Aquilo que falou assim, meu médico me recomendou isso. Mas foi para aquela pessoa, não foi para você. Você sabe que semana passada eu fui na minha consulta com a ginecologista, ela tava me contando que apareceu uma moça lá no consultório com uma receita de uma amiga, e ela chegou lá e falou assim, doutora, eu quero de novo essa receita que minha amiga me passou, e eu quero, foi tão bom. E ela falou assim, mas como assim? É individualizado, é isso mesmo que você falou. Ela pegou a receita de uma amiga, que a amiga tinha feito os exames e tinha passado uma dosagem hormonal específica para ela. Ela usou, gostou e foi lá para a médica. Eu quero igual. Sabe ela de uma falou, coisa? Não existe isso. Pode piorar os seus sintomas, seja eles quais forem. Por isso você tem que saber fazer exame de sangue, saber o que tá faltando, o que não é individual. gente. Sim. Conhecer os seus marcadores. Agora, Exatamente. a parte, por exemplo, alimentação. Alimentação, sim, você pode consumir mais sementes, que é muito bom. Zincos. Eu falo assim, Castanhas. né, pra mulher, até pro homem, né, pensando em fertilidade, o que é muito recomendado, né? Vamos falar aqui, então, da alimentação. A gente tem vegetais verdes escuros, brócolis, espinafre, rúcula, bacana, alimentos alaranjados, mamão, abóbora, cenoura, laranja. Olha, A gente tem as sementes, a gente tem as oleaginosas, que são as nuts. Então, castanha de caju, amêndoa, castanha do Pará. A gente também tem, que mais? As frutas vermelhas. Então, amora, blueberry, que é o mirtilo, né? Morango. Todos esses compostos, eles têm uma grande quantidade de antioxidantes, que vão ajudar numa série, né, de processos metabólicos. Então, assim, pensando em alimentação, com certeza a gente pode acrescentar esses itens. E tirar os industrializados. Aí você já tá meio caminho é andado. fundamental, né? Com Não duas é? nutricionistas aqui. Desembale menos, essa é a frase. Fundamental. Desembale menos, descasque mais. Eu até vou dar uma que legal. dica, gente, porque eu agora, depois de adulta, descobri que eu sou intolerante à lactose e também ao glúten. E aí eu comecei a comprar produtos, eu não sou celíaca, mas intolerante ao glúten. Até uma dica que eu dou para vocês, porque aí como eu sou intolerante, eu comecei a consumir alimentos sem glúten, sem lactose, sim, né? Mas sem glúten, sem necessidade. Eu posso até comer de vez em quando alguma coisa com glúten.
Só que eu comecei a ver o componente dos alimentos sem glúten. Vocês já perceberam o que tem de aditivos químicos? Tem que saber Tem fazer boas muito mais escolhas. sódio, muitas vezes tem mais sódio. E no fim, quem não é celíaco, ele pode consumir o glúten? Pode. Então, veja o alimento que é bom para você, mas que não necessariamente seja o sem glúten, porque não quer dizer que o sem glúten ele vai ser bom para o seu organismo, porque ele tem muito aditivos, porque ele vai o componente que não tem o glúten, ele vai acabar tendo mais gordura hidrogenada, enfim. Então eu comecei a ficar mais atenta quando eu vou ao supermercado, e eu tenho ali o Desrotulando, que é um aplicativo que tem me ajudado Lindo. muito. Então, Vamos nessa, gente, vamos entrar nesse assunto. entra aí nesse Desrotulando, é uma dica aqui, viu, que eu acho interessante de alimentação. Antes de você comprar, dá uma olhada nos componentes que tem Olha, no Fábio, produto. eu falo que assim, aprender a ler rótulo devia ser dado em escola. Uhum. Porque a gente pega um produto que tá ali na capa, diet, light. Quando você vai ver os componentes, os ingredientes que compõem, são nomes que você nem sequer conhece. São, assim, os ingredientes que a pessoa vai ver e vai falar, o que é isso? Que são esses aditivos que vão tirar o açúcar, vão tirar a lactose, né? Vão tirar o glúten, a lactose não, mas vão tirar o glúten. E eles vão precisar colocar ingredientes que tornem o produto palatável. Sim. Então, eles vão fazer essa adição de ingredientes Mais sódio. esquisitos para tornar o gosto do consumidor mais agradável, E né? para eles poderem vender também, Exatamente, né? porque esse é o objetivo de todo produto, É, né? o lucro. E tem uma outra dúvida, até queria tirar com vocês, porque a questão dos alimentos, todo alimento industrializado, a gente sabe que ele não é natural, né, gente? Ele tem química. Então, Nem todo. né? A Nem maioria todo. dos alimentos industrializados, a gente sabe que tem componentes químicos, ou é excesso de açúcar, de sódio, de aditivos. Aí a gente muda, Fá. Vamos fazer essa diferenciação. A gente tem os alimentos industrializados e os ultraprocessados. Eu não sei a diferença. Os ultraprocessados, sim. Para um alimento ser considerado ultraprocessado, ele tem os aditivos. Seja edulcorante, corante. Industrializado não necessariamente. Industrializado significa que ele passou por um processo de indústria. O arroz. O arroz é um alimento in natura. Uhum. É puramente arroz. Se você for ver o rótulo, muitas das vezes é puramente arroz. E ele é um produto industrializado. Mas ele é arroz, entende? Então a gente tem essa diferença. Ele não passa por nenhum processo? Passa por um processo de refinamento, enfim, assim. Mas o ponto é, a gente tem os ultraprocessados, que para ser considerado ultraprocessado tem que ter essas adições. E a gente tem os produtos industrializados, que é, por exemplo, o arroz. Entende? Mas, Existe por exemplo, o arroz, ele não tem nenhum aditivo ali químico. Aditivo, não. Depende do arroz. Depende do arroz que você está considerando. Tem, hoje Talvez no mercado, o parabolizado, não sei se... Não, tem diversos tipos de arroz. Assim como você pega, por exemplo... O açúcar, por exemplo, mascavo, que é um açúcar mais natural. Exatamente, a gente tem graus de refinamento. Então, tem ali o açúcar branco refinado, o cristal. Que é o pior de todos, né? É o grande vilão, não é? Eu não gosto de considerar nada vilão, Dani. É ruim pra quem? Pra quê? Eu não sou defensora do vilão. Eu não trabalho com restrição, por exemplo. Eu trabalho com substituições estratégicas e adições inteligentes. Por quê? Porque eu identifiquei com a minha experiência que isso é sustentável. Se eu passar pra você, olha, tira o açúcar, tira a lactose, tira o glúten, quero ver se você vai fazer. Então, eu aprendi a fazer substituições pra te levar rumo ao seu objetivo. Não, mesmo porque às vezes você compra um produto que tá lá light ou diet, mas a gente não sabe o que mais que tem ali dentro. Não tem o açúcar, não tem o açúcar, na verdade, que diz que é o grande vilão, mas tem outro que também pode ser um vilão pior ainda. Por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem que também perceber essas informações. E quando você falou que a gente tinha que ter uma aula na faculdade, tinha que ter mesmo. Na escola. Na escola. Não, você vê esse assunto, né? Que, olha só, que interessante que rolou aqui, né? Um conhecimento, só que ele liberta. Porque você trouxe a coisa do aplicativo do rótulo e o conceito de indústria e de ultraprocessado, que são coisas diferentes. Porque toda vez que você fala de indústria, tem a indústria do bem, né? Porque o processo de agricultura, ela acaba sendo um processo de grandes volumes, né? Não é um volume que você vai fazer, porque é muito considerado in natura aquele alimento que está lá manipulado em casa. Mas você tem a indústria que faz grandes volumes. Eu, por exemplo, eu e a Pri,
a gente consome muito produto de facilidade para o dia a dia. Então, eu compro produtos congelados, Folhas né? lavadas. Folhas lavadas, legumes já congelados para fazer alguma coisa muito rápida, natural. Mas eles passam pelo processo de industrialização, que é fabuloso. Né? Eu acho que facilita a nossa jornada, porque existe uma crença de que você ser saudável é trabalhoso. E a mulher moderna, principalmente na nossa idade, ela acredita que já passou dessa fase. Então, é mais fácil você esperar um iFood do que você fazer uma comida. E eu desafio, lá em casa a gente tem desafios bacanas, assim, né? A Priscila faz muito ateliê também, gastronômico, né? De comidas rápidas, que em 10 minutos você tem o que ela chama de bowl de nutrientes. E em 10 minutos... é mais fácil do que esperar. Precisamos montar uma cozinha aqui. No Rosa a gente vai precisar falar disso. Eu consigo fazer uma puxadinha aqui. Eu falo que é sobre você facilitar os seus bons hábitos. O que é facilitar os seus bons hábitos? O que você tá colocando no seu carrinho de supermercado? É isso. O que você tá levando pra sua casa? Você tá levando aí, por exemplo, os industrializados que vão facilitar pra você pegar esses legumes e fazer uma sopa? Uma cenoura ralada que você vai botar ali no seu franguinho que você vai fazer? Como é que você tá facilitando a sua vida? Minha bolsa tá ali. O que tem dentro dela? Eu tenho um saquinho de sementes e uma barrinha de proteína. Porque se eu sair daqui com uma fominha e não tiver uma opção legal, é ela que eu vou comer. Minha garrafinha de água tá comigo. Então, assim, como é que você está facilitando os seus bons hábitos? E por isso o processo de educação começar na escola, porque isso não deveria ser matéria pra gente dar numa aula nutricional. Toda vez que você vai falar com alguém de nutrição, se você não iniciar por essa educação básica, você não consegue transpor, porque a pessoa já vem, olha, lactose, eu não tô comendo glúten, eu não tô comendo nada com lactose, e é isso que você acaba gerando isso que você falou, essa fobia que você não Hoje precisa. a gente tem visto mais crianças obesas do que antigamente, porque hoje as crianças estão na tela, né? E as mães também estão trabalhando na correria e não tem tempo de fazer essa comida saudável que vocês estão falando, que seria o melhor para todos. Então, e fácil, né? E fácil de fazer, né? Que nós vamos aprender depois com a Pri também. E as crianças também não circulam, não faz nenhum esporte, fica lá na telinha se jogando. alimenta dos ultraprocessados. Aí vem a mãe com um monte de salgadinhos, porque eu já vi tudo que tem ali naqueles salgadinhos, que eu falei, gente do céu, pelo amor, eu já comi isso. E sabe de algo importante? Hoje, né, você pega assim, se a gente for fazer estudos, tem diversos, tá? Que você coloca uma fruta na frente da criança, ela não sabe identificar. Então, eu acho de extrema importância as mães começarem a apresentar. Por que hoje tem um monte de criança com seletividade alimentar? Porque não foi apresentado aquele alimento, não vê os pais consumindo na mesa. Então, assim, a gente precisa trazer as crianças para a cozinha. Quando eu faço um trabalho ali de introdução alimentar, por exemplo, ou de contornar essa seletividade alimentar, eu apresento o alimento para a criança. Ela vai tocar, ela vai cheirar, pode até falar que não gostou. Mas a gente, eu falo assim, vamos aos poucos, a criança não gosta de cenoura. Vamos fazer um bolo de cenoura? Depois, vamos fazer uma torta de cenoura? Traz pro lúdico, né? E você vai trazendo até a criança ver aquilo e falar, olha, agora eu conheço, eu vou comer. Então, assim, a gente tem que voltar a trazer as crianças para a cozinha, para o ambiente do contato. Valorizar mais a comida saudável, sim, a alimentação saudável. Conhecer a base, conhecer o que está além do pacotinho. É porque a gente sabe que a indústria, né, ela é poderosa. A indústria e a indústria química também, né? São as duas mais poderosas. A indústria química ganha no processo aí de lucro e ela é a dominante. Então, o que eu penso? As indústrias, elas produzem alimentos que ao longo prazo, ao longo consumo, vai te trazer algum problema de saúde, e aí entra a indústria química que vai lá com o seu remedinho para poder ajudar a solucionar, e aí é a venda, é o lucro, as empresas estão preocupadas com com as vendas, então uma está ligada à outra, então toda vez que eu vejo um alimento, eu fico pensando, falei, como que isso vai ser dado a uma criança? Sem a menor preocupação com os ingredientes que estão ali dentro. Porque quando você lê, né, você estuda um pouquinho, você lê alguma coisa, você fala, nossa, eu estou comendo isso, imagina uma criança consumindo isso. Claro que ela vai ficar obesa, claro que ela vai ter colesterol, claro que ela vai ter vários problemas de saúde, já jovem, com diabetes, com colesterol alto. E isso é uma irresponsabilidade também, eu vou falar, do governo. Entendeu? Não existe ninguém que cuide disso. Eu fico me perguntando. Eu estou falando isso, eu faço uma pergunta porque eu estou na política e eu já fiz vários projetos. Um último projeto que eu criei ali, e eu não vi interesse de ninguém,
É porque hoje a gente sabe que grande parte da população já está sofrendo com alergia a alimentos, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, porque a molécula do trigo está modificada, foi modificado, isso é fato, a gente sabe disso. E aí esse alimento já tem um problema grande que pode realmente dar no nosso organismo algumas reações, mas assim, tô todo mundo quieto, eu não vejo ninguém fazendo nada. Aí que eu trago, puxando o gancho aí que eu passo agora para você, daqui a pouquinho de eu falar, esse ponto é importante, porque toca na minha ferida do que eu escrevo no Lucro Rosa, o papel da mulher. Né? Eu entendo essa questão, até estou entrando na política, falei para você lá fora, né, que eu quero entender desse assunto, porque eu tenho conhecido mulheres que têm essa militância política e que defendem o seu posicionamento. Mas o papel da mulher nessa parte de educar, de trazer para casa a corresponsabilidade, né, porque tudo isso aconteceu, aí eu faço um contraponto, é um contraponto mesmo, porque todos somos responsáveis, mas a saída da mulher do lar deixou vulnerável a educação alimentar, sim, o seu processo de governança dentro da sua casa e deu espaço para a indústria, vamos falar assim, né? Que nem sempre ela é ruim. Né? Educar e colocar a sementinha, né? Faltou, porque na ausência de quem faz a comida, quem vai fazer? Aí você tem uma brecha, porque onde tem brecha, Fábia, vai nascer um lugarzinho. Você vê que uma planta lá nasce, quando tem uma rachadura no asfalto, ali nasce uma árvore. Muito Todos bem. somos influenciados. Né? Então, eu vejo o seguinte, assim, mulheres, vocês que estão aí ausentes do seu papel de essência, dos seus lares, tenham atenção ao que você está deixando de fazer dentro do seu lar, sabe? Porque a gente vai construir a próxima geração. E a gente não sabe como é que vai ser se a gente não tiver essa consciência agora. Porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é maravilhoso, ele vai despertar a gente vai se curar. Eu sou uma mulher curada, né? E uma mulher curada é uma bandeira que eu levanto. Uma mulher curada cura outras mulheres. Mas a gente tem que ter uma corresponsabilidade de gerar um conteúdo educativo para as próximas gerações. E aí, isso foi muito forte na minha cabeça, porque a Priscila pegou esse mindset, sabe, de educar os jovens, porque às vezes a gente fala pra gente, né, aqui, mas é um papel fundamental e não é pesado, porque hoje com geladeira, com todos os eletrodomésticos que a gente tem à nossa disposição, com uma lista boa de compra, você não precisaria ficar num trabalho de transtorno, às vezes, né, de ter que ir no médico, de fazer uma bariátrica, de ter que se submeter a doenças do novo tempo, né, que são as doenças crônicas. Aí eu consigo puxar um gancho, porque a gente vai pro ponto onde a educação é a base. Porque muitas mães fazem algumas coisas hoje por não terem esse conhecimento. Sim. Hoje em consulta, quando alguém vem comigo, né, com essa demanda, eu dou uma informação, ela fala, sério? Eu não sabia. Então, você entende que muitas vezes é o acesso também, né? Como você estava falando da questão da política, né? O acesso a essa informação, como que isso está sendo passado para as mães, como é que está se expandindo. Então, assim, para mim, não existe alicerce melhor do que ali a base sendo a educação, né? E se eu fosse política, Fábia, eu vou dar um recado aqui, porque a Fábia é uma, né, uma mulher dentro desse contexto, eu colocaria alguma coisa para começar a ser introduzido nas escolas. Porque aquilo que eu aprendi no passado, e vocês passaram por essa educação também, a gente tinha educação física. A gente tinha, e era difícil fazer, né? Era desafiador, porque foi nessa época que eu fiz ginástica olímpica, me interessei por estudar balé, né? Uma série de coisas. E hoje é aquele negócio que é o rolê para ficar, os alunos até fogem. Educação artística, né? E educação moral e cívica. Educação moral e cívica, filosofia, né? E cadê a nutrição? Né? Cadê a nutrição? Se a gente vai nos órgãos públicos, o que essas crianças estão comendo? Então, essa bandeira é uma bandeira bonita, sabe? E é de fundamental introduzir para o futuro, né? A nossa isso alimentação é a base para a nossa vida futura. Sim. Para a nossa saúde. Não é verdade? É tudo, não? É o que eu acho que... Exatamente. Uma coisa está puxando a outra. Quando você falou que dessa questão da nutrição nas escolas, né, como uma matéria importante que deveria ser percebida realmente pelo poder público, porque teve nos Estados Unidos um trabalho muito forte com relação aos fast foods, que começou, a sociedade americana começou a ficar muito obesa.
E aí eles perceberam que foi por causa da introdução dos fast food, inclusive nas escolas. E aí eles fizeram um reverso lá. Eles começaram a introduzir alimentos naturais, colocaram mais vegetais e frutas. Inclusive, vocês podem até perceber que tem no cardápio do McDonald's saladas e frutas. E também colocaram sucos, mas é justamente por esse trabalho que foi feito, essa pesquisa, e que perceberam que quem se alimenta com fast food todos os dias, em pouco prazo vai estar desencadeando algum problema de saúde. E tem até uma questão de sucesso, né? Você falou de pesquisa, os Estados Unidos, eles são peritos, PhDs, nesse assunto de pesquisa. E eles fazem pesquisas de longo prazo, né? E já foi feito pesquisas, né, assim, poderosas, de que quando num lar os filhos são introduzidos a uma alimentação saudável, eles se tornam muito mais prósperos, né? Tem mais facilidade de entrar em cargos melhores, de progredir na carreira, de serem Muito pessoas bom esse estimulados ao esporte, né? E outros que não foram introduzidos a isso, eles seguiram outro tipo de caminho. É um combo. Porque hoje chega pra mim pacientes que na escola tem ali alimentação linda. Porque hoje a gente tem legislação pra isso, né? Mas que eles não comem a comida da escola. Por quê? Porque também não tem em casa a apresentação. Verdade. Então, assim, Não é um conhece, estímulo. É junto. É algo que vai sendo construído junto. Está maravilhosa a nossa conversa. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu quero deixar uma última pergunta para a Pri. Claro. E aí você já faz suas considerações finais, fala onde a gente te encontra, a Sandra também, tá? Eu quero saber a diferença, a título de informação, a diferença entre produtos diet e light. Diferença? Olha, é um assunto que eu não gosto muito de entrar aqui, tá, Dani? É complexo. Não é nem pela complexidade. Não é muito complexo, não. É porque eu não incentivo, né, a fala desses produtos. A minha base, ela é a alimentação natural. Por isso que eu quis perguntar. E Justamente a intenção foi essa. Eu não gosto de falar desses produtos. Por quê? Porque quando eu vou apresentar a alimentação para as pessoas, eles não vêm à tona. Por quê? Porque, de novo, tem que ser sustentável. A fala da Fá... dos produtos aditivos que esses componentes têm dentro deles, né? Então, assim, é um assunto que... Essa polêmica eu não me envolvo porque não é o que eu acredito. Basicamente isso. Essa foi a intenção, justamente Foi. para falar. Ela gosta de dar uma alfinetada. Para trazer essa. Mas você quer deixar também teus dados? Claro, Onde com te acha? Onde certeza. as pessoas vão te encontrar. Hoje, então, eu atuo, né, guiando pessoas rumo a uma vida com mais energia, disposição, saúde. A gente trabalha as bases. Eu trabalho muito com estratégias que vão impulsionar a sua energia, que vão caminhar contigo, porque é o que eu falei, eu não trabalho com momento instantâneo, eu trabalho com algo que vai ser para longevidade, para ser para qualidade de vida. Hoje vocês podem me achar no meu Instagram, é Priscila Diniz, o meu nome é diferente, minha mãe fez o meu nome ser personalizado, então é PRYSCILLA Diniz com Z, e eu compartilho diariamente a minha rotina, coloco lá, eu falo que eu vivo o que eu falo. Eu realmente sou a prova de que com esses combustíveis a gente consegue ter uma vida com mais energia à disposição. Então, será um prazer ter vocês em minhas redes, compartilhando, né, essa trajetória de vida e de produtividade comigo. Obrigada, viu? Também queria agradecer aqui a presença de vocês, foi muito boa a nossa conversa. Se deixar, a gente vai além, né? Porque é um assunto que não tem fim, mas foi muito bacana. Obrigada, Pri. Sandra? Bom, eu tô aqui na minha jornada, né? Eu vivo isso tudo que, né, é um orgulho estar aqui com a Priscila, né? Eu aprendo muito todo dia com ela, a gente faz uma troca, mas tem aprendizados, né? Muito bacana mesmo. Eu tô muito orgulhosa, né? Não só de você, mas da pessoa que você se tornou, né? Muito lindo. E eu tô nessa jornada, né, Dani, assim, com vocês, mulheres 40 mais, mas se você também é simpatizante desse movimento, vem. E pode vir homem, né? Se você tem uma paixão muito grande pela tua esposa, faz ela chegar aqui perto, porque o recado vai chegar para você também. E hoje você me encontra no Sandra Souto Oficial, onde eu transbordo todos os dias também conteúdos assim relevantes, não só para mulher 40 mais, falando somente de saúde física, mas de saúde mental, e eu vou dar aqui uma dica para você, espiritual. Né? Por quê? A base de tudo. Às vezes a gente fala, né, muito bacana, né, isso foi uma consciência. Você pode cuidar sim da sua máquina, de tudo que está aqui nesse mundo, mas quando você acessa o teu espiritual, o resto vem por consequência.
Não é verdade, Fábia? Não é verdade, Dani? É um combustível. Né? É o combustível. Então, isso vai permitir a gente sentar em mesas onde a nossa frequência ela tá na mesma, né? Porque eu digo que essa coisa a gente fala muito, né? Em que mesa você está sentando? Vem sentar na nossa mesa, mulher 40 a mais. Se você está buscando uma vida nova, uma mentalidade nova, se introduzir numa vida espiritual e numa ambiência onde você vai dar e receber, vem para cá, né? Vem pro Lucro Rosa, inclusive, viu? E eu já tô aqui, tá? Já que a gente tá finalizando, eu quero saber de você, Dani. Qual vai ser a data que você vai colocar pra gente no Lucro Rosa 3? Então, isso tá próximo, mas antes disso, eu quero convidar todos vocês, dia 22 de junho, a partir das 15 horas, na Livraria Nobel, em Atibaia, vai ter a tarde de autógrafo com todas as autoras, essas autoras maravilhosas, a Fábia, a Pri, a Sandra e as outras todas vão estar lá, que você possa ir conversar com a gente, estar mais perto, mais próximo desse movimento. Então, não esqueça, 22 de junho, Livraria Nobel, em Atibaia. Espero todas vocês. E logo mais na sequência, nós vamos disponibilizar o projeto para o Lucro Rosa 3. Então, se você tem vontade de escrever, se você tem vontade de participar, de estar no meio desse movimento, de transbordar, de participar de uma escrita terapêutica, venha falar com uma de nós. Fábia? Então, a gente já chegamos ao final aqui do Lucro Rosa, o Lucro Rosa que está fazendo, assim, acontecimentos maravilhosos e venha mergulhar aí a esse conhecimento, essas mulheres lindas, maravilhosas, inspiradoras, que estão aqui participando. Cada episódio a gente vai trazer outras escritoras para vocês conhecerem um pouquinho mais de todas elas. E, olha, curtem, dê o seu like aí pra gente, curte, compartilhe e fale de nós, Lucro Rosa. Nós estamos aqui e desejamos um excelente dia para vocês. Beijo. Obrigada. E muito obrigada, meninas. Obrigada. Vocês foi muito bom. Muito lindo. Gente, essas mulheres... Como é que foi, Rô? Mais, né? Olha, são